Tarde. Luiz. Tá aparecendo gente ali. Aí, tá. Luiz, eu sou a Júlia. Esse é meu colega João. A gente vai fazer contigo uma entrevista para a cadeira de Conhecimento, Ensino e Aprendizagem do professor Alex. Depois a gente vai te mandar ali um documento que é um termo de conscientização, consciência, que tu concorda com a entrevista. Se tu puder assinar ele digitalmente, provavelmente, pra gente, puder enviar depois, tá? Ah, Bota aí pra gravar. Tá. Bom, pra começar, a gente queria que tu falasse pra gente teu nome completo, o local e a data do teu nascimento. Nome completo e... Desculpa, não entendi. Ah, tá. Meu nome é Luiz Alberto dos Santos Ferreira. Eu nasci em Porto Alegre no dia 15 de 5 de 1977. Atualmente, com o que tu trabalha e aonde que tu trabalha? vocês não são da polícia. Isso, né? Ah, tá. Eu trabalho na Universidade do Vale do Rio dos Sinos como professor e atualmente trabalho num projeto do Ministério da Saúde com a Fiocruz de Educação em Saúde Mental, Educação Permanente em Saúde Mental, chamado Nós na Rede, que vai oferecer formação em saúde mental para trabalhadores da rede de atenção psicossocial. Tu pode falar pra gente um pouquinho de como é que foi a tua experiência com a educação física quando tu tava na educação básica? Descrever pra gente um pouquinho os lugares, assim, que tu teve educação física, na escola, como eram, como é que eram as tuas aulas? Eu não, a minha experiência na educação básica, ela foi na minha prática docente, né, quando estudante, e mais uma experiência como professor de capoeira do projeto Mais Educação, que oferecia atividades em um outro turno escolar, né? Na atenção básica, é mais ou menos isso, assim. Na educação básica, vocês querem saber? Não, na escola a minha experiência foi essa, foi um ano, assim. Foi minha prática de ensino e depois um projeto de capoeira, aquele projeto contraturno, assim. Na educação básica eu tive pouca experiência. Tava pegando o microfone no aplicativo quando tu falava, e daí pegava, eu tinha que ficar trocando de tela, daí eu só liguei o fone pra não Pra ser ficar mais fácil. pra poder só ficar no aplicativo. O que te levou a escolher a educação física como profissão? Eu, eu praticava capoeira, né? Antes de ingressar na educação física. E daí eu Meu envolvimento com a capoeira, que tive esse desejo de ser professor de educação física. Olha, tiveram várias, né? Eu gostei muito de fazer a minha graduação, assim. Eu acho que algumas disciplinas que eu me achei foram as disciplinas de recreação, né? Atividades pré-desportivas, assim, eu acho que foram disciplinas que me fizeram
bastante sentido. As disciplinas de esporte coletivo, né? A disciplina de atletismo, enfim, eu tive a oportunidade de compor. Eu fiz a graduação na UBRA, né? A época que eu fiz a graduação lá era a época que tinham as equipes profissionais de vôlei, de futebol, atletismo, futsal, né? Então o esporte bombava aquele período lá. A educação física chegou a ter 5.000 alunos, né? Então essa experiência de meio que fazer a graduação num clube profissional, assim, praticamente, né? Mas eu tenho boas experiências, assim, eu tenho boas lembranças, assim, na minha graduação. E depois do movimento estudantil eu tive relação muito com a gurizada da Exefid aí, e hoje os meus amigos do tempo da graduação são mais da Exefid do que da UBRA. Mas eu tive boa, foi muito divertido, assim, foi muito legal o meu período de graduação, assim. Eu tenho boas lembranças, não, foram poucas disciplinas, assim, que eu não tive, a época não havia ainda ProUni quando eu me graduei, assim, eu que pagava, né? Então eu valorizava bastante, assim, né? Então não faltava, fazia, me esforçava bastante. E todas as disciplinas, assim, não teve uma, assim, que eu acho, uma outra chatice, assim, tortura religiosa, essas coisas, assim. Mas o resto foi muito massa, assim. Essa coisa do esporte, assim, bombava lá, assim. A gente conseguia assistir os jogos das equipes. Era bem massa. Mas, assim, recreação foi uma disciplina que mudou a minha vida, assim. Comecei a trabalhar com recreação, assim, e pagava praticamente minhas coisas assim, trampando com recreação. E hoje eu sou professor da atividade acadêmica de recreação, né? Então, são essas lembranças. Uhum. A graduação ela dá o pontapé inicial, né? Mas a universidade em si é um tripé, né? É ensino, extensão e pesquisa. Eu tive a oportunidade de ter os três. Trabalhar em projeto de extensão, trabalhar em projeto de pesquisa e ter a graduação, né? Mas não, isso não era a realidade da maioria dos meus colegas, assim, né? Então, mas a graduação ela é um pontapé, né? Ela te abre algumas portas ali e depois, se não correr atrás, ela tem seus limites, né? Se não correr atrás, né? Especializar e seguir estudando, né? A graduação ela não dá conta, né? Ela não dá conta da formação, assim. Principalmente a universidade hoje, né? Sim. Além de cursos de extensão, assim, cursos de extensão eu fiz milhares, né? Não consigo não consigo olhando, olhando os diplomas ali, tem coisa que eu até deixei para trás, assim. Mas eu participei de muita coisa, assim, investia muito em congresso, investia muito em seminário, eventos, e fiz alguns cursos também de qualificação, tanto de recreação quanto de massoterapia, né? Outros cursos de especialização em humanização, enfim, várias outras coisas, né? E, bom, em pós-graduação eu fiz residência multiprofissional, né? Em saúde coletiva, com ênfase em saúde mental. Fiz mestrado aí, né, em ciência do movimento humano. Depois eu fiz também um doutorado em saúde coletiva, né? E agora, por último, eu fiz um curso de gastronomia.
Terminei o doutorado, fiz sou cozinheiro profissional e chefe de alta gastronomia. É, fiz o doutorado, fiz o doutorado, quis fazer uma coisa para me divertir, mas me meti num curso tão, tão, tão complexo quanto os outros. Mas terminei, mas terminei. Trabalhei em bastante coisa, né? Ah, bom, quanto estudante, eu trabalhei com ginástica laboral, trabalhei com recreação terapêutica, fui depois fui especializar na saúde mental, né? Fui direcionar para a saúde mental, jamais para o final da graduação, mas já vinha também trabalhando com pessoas com deficiência, assim, daí eu acredito que o meu trabalho em saúde ele começou aí, né? Com esse olhar para as pessoas com deficiência, assim. E, e daí depois, recreação terapêutica, fui fazer estágio no Hospício São Pedro lá também. E daí fiz a residência, né? E daí na residência a gente passou por diversos serviços da rede, né? Ambulatório de saúde mental, né? Centro de atenção psicossocial. Daí depois daí depois terminei a residência, fui trabalhar no município de Viamão, num CAPS, né? Um centro de atenção psicossocial. Saí de lá, ah, trabalhei como consultor para política de saúde mental no Estado, na Secretaria de Saúde do Estado, né? Fui consultor para política de saúde mental, fazia apoio institucional para algumas regiões do Estado, né? Região Norte. Saindo de lá, fiz um contrato emergencial com o município de Sapucaia, trabalhei 2 anos no Centro de Atenção Psicossocial no município de Sapucaia, e daí comecei na universidade, né? Comecei na Unicinos, saindo daí da Unicinos, sigo até hoje, né? Trabalho lá há 10 anos. Saí do município de Sapucaia, voltei para o município de Viamão, né? Saí do município de Viamão, fui para o município de Canoas, onde fiquei 5 anos, né? Fiquei 5 anos. Agora, em julho, me desliguei do município de Viamão e comecei nesse projeto do Ministério da Saúde, né? Com a Fiocruz, que é a executora, né? Que é esse projeto de saúde mental com saúde, formações, educação permanente e saúde mental, né? E também tenho feito umas parcerias com os residenciais terapêuticos ali de Canoas, né? Que são moradias, né? Para egressos da saúde mental, né? Então, trabalho com acompanhamento terapêutico nesses residenciais terapêuticos, né? Também fiz uns freela de acompanhamento terapêutico, né? Que seria uma espécie de personal, né? De saúde mental, assim. Daí trabalho já há algum tempo também mais free, assim, pego alguns casos particulares, assim. Mas o tempo que isso me resta, assim, não tenho muito tempo para isso, mas tenho feito algumas coisas nessa via também. Cara, é um acúmulo importante, né? Logo que eu iniciei, eu acho que o trabalho com as pessoas com deficiência foi um lance meio desafiador, assim, né? Trabalhar com lazer, com recreação, ocupação dos espaços públicos, né? Bom, isso aí tem uma carga toda de estigma, né? De inventividade, o que fazer, né? Porque a gente faz umas cadeiras de inclusão, faz umas coisas assim, mas é algo que é meio superficial, né? Na prática que a gente vai pegar a cancha mesmo, né? E depois inicialmente tem, quando eu fui fazer estágio em saúde mental,
Hoje já existem outras possibilidades, né? Tem estágios nos CAPs, tem outros projetos aí, mas naquele período que tinha era a recreação terapêutica dentro do clínicas, né? Que eram poucas vagas, e o Hospício São Pedro, né? E daí o cara tinha toda aquela motivação porque o hospício eles têm que acabar, né? O hospício não é lugar de formação para ninguém. Mas eu tinha aquele pensamento salvacionista, vamos lá, fazer atividade com os louquinhos lá do hospício, lá não sei o quê, aquela história toda. Mas isso é uma ilusão, né? Tipo, o hospício tem que acabar, né? O hospício não tem que existir. Mas enfim, mas foi importante para minha formação. Fiquei 5 anos lá, 2 anos como estagiário, mais 2 anos como residente, mais um ano trabalhando com acompanhamento terapêutico também, que eu esqueci de falar. Fiquei um tempo lá. E daí, enfim, depois aí a trajetória foi na rede de atenção psicossocial, tanto como consultor para política de saúde mental, como nos próprios CAPs mesmo, como professor de educação física, e agora, né, como professor, só que da graduação, e agora eu sou mobilizador, né, desse projeto aí. Eu que vou ser responsável, eu e mais duas companheiras, né, uma enfermeira, Michelle Eschenberg, e a assistente social, que é da URGS aí, a Daniela Ferrugem, somos responsáveis por esse projeto no estado, né? Então, a gente está construindo esse projeto de educação permanente aqui no estado que vai ofertar formação em saúde mental para os trabalhadores e trabalhadoras da rede, né? Esse projeto já está andando, né? Mas as aulas vão começar no ano que vem, vão ser 3 ciclos formativos e tal. Enfim, né? Mas a gente vai se construindo ao longo do processo, né? E agora cada trabalho novo é um novo desafio, né? Sim, 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 sim. Cara, tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil, assim. Abrem portais, daí o portal abre, tu entra e ele fecha, né? Por exemplo, uma galera fazendo mestrado e doutorado, né, se qualificando assim, e eu acho que o campo de trabalho ele não cresce ao mesmo tempo que a galera se forma, né? Mas espaço existe, né? Eu acho que também não, isso não significa que a gente não tenha que se qualificar, se formar. Eu acho que a nossa pressão social, porque trabalho existe, não existe é vaga de emprego, né? Então a gente tem que pegar e pressionar as políticas públicas aí para que elas aconteçam, né? Ainda as políticas públicas são o que mais emprega, né? Os CAPs aí empregam gente pra caramba, né? Com um vínculo muito melhor que as academias, por exemplo, né? Então, eu trabalhei CLT em vários lugares, ainda CLT não é a melhor coisa que existe, mas ainda é o que garante o mínimo de direitos, né? Então, assim, tem muito trabalho. Eu acho que tem espaço para o trabalho. Eu acho que está faltando é vaga de emprego, apesar de já ter avançado. Da época que eu me formei, hoje tem muito mais vagas, né? Mas assim, mas tem mais, poderia ter muito mais. Os programas da Academia da Saúde, os próprios CAPs, né? Outros programas aí, as equipes multiprofissionais agora que foram criadas agora há pouco tempo. Então, assim, eu acho que tem muito campo ainda de trabalho para a galera aí, mas os nossos governantes aí têm que se mexer e eu acho que o movimento social também tem que pressionar para que as coisas aconteçam, né? E trabalho tem aí, pô, tem muito espaço, tem muita coisa a ser feita aí, né? Eu vejo aí os serviços de saúde mental, por exemplo, que é onde mais emprega pessoas, a galera da educação física, aí tem muito potencial trabalho, né? Eu acho que, pô, as políticas aí, tem políticas a serem criadas também, né? Que demanda de saúde é o que mais falta aí, pelo menos no campo onde eu trabalho. A educação nem se fala, né? A educação já é consolidado, né?
a necessidade de ter professores de educação física. Mas na saúde, que é o campo que eu atuo, assim, tem muita demanda, muita demanda. E daí agora a gente tem que pressionar aí, porque governo e feijão é só na pressão, né? Pressionar aí, pressionar aí para pressionar aí para as coisas acontecerem. Tomar as ruas aí. Cara, eu assim, eu produzi algumas coisas, né? Eu sou professor, eu tenho que estar ligado nas coisas que acontecem, né? Eu acho que é interessante, né? A gente tá sempre ligado aí. Eu andei aí, eu terminei o doutorado em 2001, daí fiz esse lance da gastronomia aí. Ando meio preguiçoso na coisa de estudar, assim. Mas é importante, né, cara? Tem que estudar, tem que. Eu agora tô me ensaiando aí para tentar fazer um pós-doc e ver o que que rola, né? Porque eu produzi algumas coisas aí, eu acho que se eu não tiver um vínculo institucional, eu acho mais difícil eu estudar e produzir. Então eu tô a fim de colar de repente num pós-doc aí, porque eu tenho algumas ideias aí de pesquisa e daí tô a fim de produzir algumas coisas aí ainda. Mas é importante sempre ter um vínculo institucional, né? Bolsa, enfim, né? Porque nem relógio trabalha de graça, né? E produzir também é trabalho, né? Produzir academicamente também é trabalho. Eu acho que tem várias coisas, né? Porque pelo menos principalmente em saúde mental, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, né? A coisa do acompanhamento terapêutico, assim. Eu trabalho muito no viés do lazer, né? Do lazer e ocupação dos espaços públicos. Ultimamente eu levo a galera para muito mais para, né, eu abro esse leque das possibilidades de educação física, né? Eu levo a galera a parques, eu levo a galera para almoçar fora, eu levo a galera para caminhar, para dar uns rolês, né, pela cidade, assim, e muda um pouco a figura da cidade, assim, né? Porque os feios, sujos e malditos, né, os loucos aí, população em situação de rua, os usuários de drogas, né, são os novos anormais desse tempo, assim, né? Então, assim, me deixa muito contente oportunizar, às vezes, essa ocupação, assim, que se não fosse, não tivesse a minha mediação, possivelmente não aconteceria, né? Então, assim, ser esse mediador, assim, de alguma felicidade, assim, eu acho que me deixa muito contente, assim, né? Que se não fosse esse trabalho, essas pessoas talvez estariam aí, né? Claro, outras gerações que vieram antes de mim, assim, né? Essas pessoas que passaram a vida nos manicômios, né? Até hoje, né? O manicômio não tá só na estrutura, né? O manicômio tá no senso comum, né? As pessoas, as vidas que não importam, né? Algumas vidas que não importam, né? Tu dá valor a essas vidas que não importam, assim, me deixa muito contente, assim, né? E ser esse mediador desse processo, assim. Mas, infelizmente, isso também precisa de grana, política pública, né? Precisa de investimento, né? Enfim, assim, isso é o que me deixa mais contente, né? E, claro, eu tive alguns professores que me incentivaram, assim, né? Mas também fui desbravando, assim, eu acho que eles tiveram alguns professores antes de mim, agora eu desbravei para alguns, né? Eu acho que estão vindo outras pessoas, vocês estão aí, né? Enfim, vai forçando a barra e vai criando as brechas, assim, né? Para os próximos que vêm aí construir a história, né? Mas eu acho que a coisa ainda é aberta na forçação mesmo, assim, né? Não, nada tá dado, né? As coisas elas
tem que serem construídas cotidianamente e com muita luta aí, né? Nada é dado de graça, tudo é conquistado. Tá, valeu, galera. Isso aí, seguimos firme. Falou, até mais. Tchau, tchau.